Olá, amigos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma sexta-feira aqui no programa que o Espiritismo fala. Boa noite, a Elaine, nossa companheira aí do programa, nosso xará aí hoje, estamos aí de novo, vamos só chamar pelo sobrenome, então, o Jefferson Vasque aí, que é o nosso convidado de hoje. Nós vamos, essa aqui é uma iniciativa da Sexta União Regional Espírita, um braço da Federação Espírita Catarinense, aqui no estado de Santa Catarina. E estamos aqui, então, hoje para falar um pouquinho mais da doutrina espírita. E como todas as atividades da doutrina espírita, sempre a gente inicia com uma prece. É o que vamos fazer agora, então, solicitando que todos possamos aí, em pensamentos elevados, rogando ao Pai, de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre, amigo, guia, modelo, que possamos nesse momento, acerenando sempre o nosso coração e nossa mente, poder estar sintonizado com os espíritos amigos, que possamos ser intuídos, ser inspirados, que possamos receber sempre esse amparo do alto, desses irmãos que sempre estão ao nosso lado, desde que estejamos imbuídos no bem. Ó Pai amado, que nesse momento que damos início a essa atividade, possamos aqui sempre ter o amparo do alto, que possamos aprender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais, e que na vivência do dia a dia possamos colocá-lo em prática. Todo ensinamento do mestre da doutrina espírita, consolador prometido por Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que possamos dar início, então, à atividade de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que bom, queridos amigos. Agradecemos aí a todos os canais parceiros que estão possibilitando que esse nosso cantinho de reflexão chegue aí a vários pontos do Brasil e do mundo, né? Que alegria tê-los conosco, hoje falando sobre perdão e auto-perdão. E a gente falava na antessala que esse é aquele tema que nos instiga a participar, né? A colaborar. Esse nosso momento aqui é um momento realmente interativo. A gente gostaria muito que vocês, viu, Leila, Maria, Denilza, Juscelia, Isabela, Fábio, William, todos pudessem participar conosco, e a gente tem uma perguntinha para facilitar essa nossa interação. Como o Evangelho te ajuda no exercício do perdão? Acreditamos que com isso a gente vai começar já a se conectar ainda mais com esse tema, não só espiritualmente, não só virtualmente, né, mas também nos nossos pensamentos, construindo esse entendimento coletivamente. Queridos amigos, nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez o nosso amigo palestrante Jefferson Vasques. Jefferson, ele é tarefeiro do Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Já esteve conosco em outra oportunidade e hoje vem para falar aí sobre o que o Espiritismo fala, sobre perdão e auto-perdão. Uma grata satisfação estar aqui contigo, querido. Já vou passar a palavrinha para ti, mas eu passo essa palavra já fazendo a pergunta, né? O que o Espiritismo fala sobre perdão e auto-perdão? Querida Elaine, Jefferson, meu xará, vocês estão me escutando bem agora? Gente, para quem está assistindo a gente, vocês sabem que se o mundo é de provas e expiações, a internet não é diferente. Acompanha, não é? Essa mesma faixa de sintonia de vibração que o planeta se encontra. Porque, olha só, a gente estava aqui passando um sufoco, mas graças a Deus está tudo certo. Elaine, Jefferson, se começar a travar, façam uma mímica aí ou interrompam minha fala mesmo, tá? Está perfeito, viu, querido? Que felicidade. Então, antes de mais nada,
Quero agradecer aí a Federação Espírita Catarinense, a minha querida amiga Elaine, sempre nos acolhe aí com muito amor, com muito carinho, com um sorriso. O Jefferson, meu xará. Hoje vai ter que ser Vasquez e Jefferson. Não vai ficar Jefferson, nós dois vamos olhar, né? Aí não dá. E quero mandar um forte abraço a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar. Agora, focando na pergunta, tentarei responder a pergunta de uma forma que não deixe brechas, mas dúvidas podem ir perguntando. O objetivo é interagir, não é isso? Então, o que o Espiritismo fala sobre o perdão e o auto-perdão? Olha, a doutrina espírita vai enxergar essas duas palavras que representam dois processos, ora interno e ora também externo, esses processos que são o perdão e o auto-perdão, de suma importância a nós, enquanto seres encarnados, mas, sobretudo, espíritos imortais. A ótica espírita, quando trata destes temas, querida Elaine, querido Jefferson, telespectadores, é uma ótica reencarnacionista. Não olha somente para o aqui, para o agora. Então, quando o Espiritismo, na condição do Consolador prometido, na condição do próprio Evangelho redivivo, sempre vai relembrar as palavras de Jesus de se reconciliar com o próximo, amar o inimigo, que é perdoar também, de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, o Espiritismo agora vai dar uma visão mais lúcida a respeito disso, porque o perdão ele é substancial para a caminhada do espírito imortal. A doutrina vai mostrar que você não deixa nada para trás. Você deixa coisas no caminho. O que você deixa no aqui, você haverá de pegar no amanhã. Então, por que não começar o processo do perdão e, se possível, a reconciliação, que é o segundo passo? Porque às vezes a gente perdoa, mas ainda não se reconciliou, retornou a conviver, reativou os laços. E é claro que aquele que se prontifica, né, gente, a perdoar, por que não também se reconciliar? Mas o Espiritismo vai mostrar que é de suma importância, porque além da gente poder levar encargos futuros para vidas futuras, reencarnações posteriores, a gente pode também, gente, adoecer no agora. Adoecer no agora. Então, por isso que o Espiritismo bate muito na tecla da reforma íntima, do perdão e do auto-perdão. Vai dizer também a doutrina, além dessa ótica reencarnacionista, que perdoar, aí eu me ancoro no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que se encontra na obra O Céu e o Inferno, que o perdão não é por assim dizer, uma anulação da falta. Ele é uma graça que é concedida a si, primeiramente, depois ao próximo, que se equivocou. Então, perdoar não significa anular as faltas alheias, não significa que eu estou perdoando, estou apagando o erro de alguém. Não. A doutrina espírita entende que o verdadeiro perdão está em uma tríade: arrependimento, expiação e reparação. Aqui começa a visão espírita. Então, reencarnacionismo, ou seja, a potência do perdão nas vidas futuras. Também no aqui e no agora. Então, perdoar não é você anular a falta de alguém, mas é você conceder uma graça, uma possibilidade do outro recomeçar e de você também. Então, perdoar também, a doutrina espírita vai dizer que é importante, porque quem não perdoa começa a criar desde já desafetos, e por vezes esses desafetos do agora se transformam em desafetos que querem vingança no depois. E aí se instala causas obsessivas que tantas obras espíritas trazem ao decorrer. Aí a gente tem André Luiz, tem Joana, tem Divaldo Pereira Franco, com Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros autores, trazendo, né, essa importância de perdoar no hoje. Então, sempre quando eu olho para o perdão, sabe, Jefferson e Elaine, para a gente sintetizar, à luz do Espiritismo, eu vejo que o perdão
ele é, não somente ele impacta no hoje, mas sobretudo nas vidas futuras, mas sobretudo ele é um remédio a pingar, a cicatrizar as nossas feridas. E é sobretudo a melhorar a nossa saúde mental e, consequentemente, as nossas companhias espirituais. Porque, por vezes, quando a gente não perdoa, a gente fica num padrão de sentimento tão baixo. E a gente sabe, está lá, pergunta 459, 460, 461 da obra O Livro dos Espíritos, que o pensamento vinculado ao sentimento é imã. Junto com a vontade, então, aí nem se fala. Então, eu acho que o Espiritismo começa a fazer com que nós enxerguemos a importância do perdão, né? No sentido do nosso corpo, do nosso espírito, na vida futura. Eu acho que aí já abre um grande leque, porque não fala mais, olha, você precisa perdoar porque você tem que perdoar. Não, você precisa perdoar porque tem porquês, né? E aí, mais para frente aqui agora, nas próximas perguntas, a gente vai destrinchar um pouco essas duas palavras, como que o Espiritismo enxerga de forma mais detalhada isso, né? Por isso que eu não vou falar pouquinho aqui, e é isso, quero abrir para vocês aí. Muito bem, Vasquez. Temos aí vários amigos aí já nos respondendo a pergunta do programa de hoje, né? Vamos repeti-la aí para aqueles que estão chegando agora. Então, nós sempre temos uma pergunta, né, para você e a sua quarta integrante aí da sala, né, que está nos assistindo, para que você possa estar participando do programa, né? Nós temos então sempre uma pergunta provocativa aí para que você possa estar também, né, pensando um pouquinho sobre essa questão do assunto a qual sendo tratado. E a pergunta de hoje é como o evangelho te ajuda no exercício do perdão. Responda aí, e à medida do possível a gente vai trazendo aqui. Tem vários amigos já trazendo algumas contribuições, a Elaine já na sequência ela já vai trazer para nós aqui. Eu estava vendo aqui, Vasquez, tem alguns amigos aí com sobrenome Vasquez aí, né? Deve ser parente do Jefferson aí, né? A Então, família. daqui a pouco a gente já... que legal. Então, para que nós possamos continuar, né, nosso debate, nossa conversa aqui sobre esse assunto, né, ele é bastante amplo, né, e necessitamos, né, é sempre necessário essa busca, essa compreensão que a doutrina nos traz, que a doutrina é essa luz, né, que joga sobre todas as concepções e dificuldades que nós temos na vida e nos auxilia, né, para que a gente possa tomar melhores caminhos, né. Então, por que consideramos tão difícil perdoar ou nos auto-perdoar? Perfeito, olha só, então aqui a gente vai começar a aprofundar um pouco, não é? Então, por quê? Daqui a pouco, antes de aprofundar o que é, por que que a gente tem essa dificuldade de perdoar o outro e de perdoar a nós mesmos? Olha que coisa linda, o Evangelho me ajuda a entender que todos nós temos defeitos, sendo assim, devemos perdoar o próximo, mas tem que ser de coração, e se perdoar e fazer o possível para não cometer o mesmo erro. Não é fácil, querida Denilza, mas é fundamental a todos nós, não é? Porque o perdão que damos, como foi dito aqui, é um recomeço não somente ao outro, mas a nós. Então, por que que nós temos essa dificuldade, primeiramente, de perdoar? Ora, quando a gente se ancora novamente na obra que eu já citei aqui, Livro dos Espíritos, lá na pergunta 785, a gente vai ver que os dois maiores empecilhos para o progresso da humanidade e da criatura, consequentemente, é o orgulho e o egoísmo. Porque, por vezes, a gente recebe aqui no setting terapêutico pessoas que estão com essa dificuldade de trabalhar o perdão. E aí, o que que você vê enraizado? Que, gente, parece que dá o perdão, se eu der o perdão para o outro, metade da minha alma vai junto, Jefferson. Se eu der o perdão para o outro, parece que eu estou enfraquecendo, parece que ele está sobressaindo sobre mim. Então, são conceitos distorcidos, sempre vinculados ao ego. E o orgulho é um sentimento muito forte, como relembra a querida Isabela, porque ele está rodeando ali o nosso ser e ele começa a blindar com uma série de fantasias, com uma série de coisas,
a nossa consciência. Então, a gente começa a ver que o perdão, eu não vou perdoar porque eu vou liberar o outro da culpa dele. Também a gente vê muito disso, como se o meu gesto de perdão fosse, enquanto eu não perdoo, eu estou punindo o outro. Enquanto eu não perdoo, o outro continua sofrendo. Então, tudo isso está vinculado ao orgulho. Quando não, vinculado também ao narcisismo, ao egoísmo. Porque andam juntos de mãos dadas. Porque, olha que interessante. Querido Vitor, muito obrigado pela sua colaboração, viu? Com certeza, mas em resumo é a libertação dos apegos, especialmente do orgulho, né? Que é o que a gente vem aqui trabalhando. Porque o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas. Ora, se o orgulho cria em nós uma persona que por vezes nos mostra que somos uma pessoa que não somos, o egoísmo, ao seu turno, vai nos fazer ficar fechado. Vai dizer, ó, você tá certo, viu? Não vai naquele local, não conversa com aquela pessoa, não, você não tem que perdoar mesmo. E ele vai fechando o indivíduo nele mesmo, né? Tornando-o narcisista, que a gente fala na psicanálise. Então, por isso que é importante vasculhar o orgulho e o egoísmo, sobretudo o egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo, sobretudo o orgulho, tá? Porque o orgulho ele está no centro do processo do perdão. Ele é uma grande trave, ele trava ali, ó. Ele vai puxando para trás a pessoa. Porque a gente cria uma série de fantasias. É a prepotência, a arrogância, tudo surge da onde? Do orgulho. E o egoísmo, ao seu passo, ele vai dizer assim, ó, você está certo, você está sempre certo, você está sempre certinho, fica aí, vai lá não. O outro te feriu, ele que vem te buscar. Não é isso? Então a gente precisa trabalhar nesses dois caminhos, por intermédio da humildade, que vai contrapor o orgulho, e por intermédio da caridade, da abnegação, que vai contrapor o egoísmo. Mas, acima de tudo, também, esses dois sentimentos levantam o que dentro da gente, no sentido emocional, gente? Levantam a raiva. A pessoa fica num ciclo vicioso de raiva. Ela acorda com raiva do indivíduo, ela acorda, aí passa a raiva depois de um tempinho. Aí no meio, depois do almoço, volta a raiva. Ela lembra, ela lembra seu orgulho ferido, ela lembra das palavras, das ações, e aí já suscita aquela raiva quando lembra como que o fulano falou assim, como que o outro teve a capacidade de me falar aquilo. Aí vem a raiva, aí pronto. Então, quando a gente fala perdoar, essas dificuldades, sobretudo, existem várias, mas as principais, orgulho, egoísmo, que suscitam a raiva. Então, são três. Agora, quando a gente fala do auto-perdão, há uma dificuldade maior também, que a gente está falando da raiva. Então, a gente está falando de acordo, e aqui eu vou citar a Joana de Ângeles, tá? Na obra Conflitos Existenciais, uma grande obra da querida mentora e do nosso sempre amado médium baiano de Divaldo Pereira Franco. Joana vai dizer que essa capacidade que a criatura tem de se culpar nada mais é do que a raiva contra si. Então, a culpa excessiva é a raiva contra si, é como se fosse uma punição. A pessoa se pune porque ela não se acha digna de, de ser perdoado, porque ela acha que o seu erro não pode ser reparado, ou porque ela está envergonhada e ela se pune com uma culpa excessiva. Porque a culpa, vamos abrir um parêntese, gente. Deus é majestoso. E sendo ele a inteligência suprema, ora, a culpa tem um porquê de existir. Sem culpa, nos tornamos numa nomenclatura antiga, né? Esse nome é antigo, não se usa mais. Psicopata. Então, ou, nome novo, transtorno de personalidade antissocial. Por isso que a culpa tem um papel, ela é uma sirene, ela é um farol. Olha, Jefferson, olha, Elaine,
Olha, queridos amigos, a culpa vem dizer assim: pare, dê uma olhada no que você está fazendo. Então, não vamos descartar o papel da culpa na consciência. Ela é importante. Agora, uma culpa excessiva vai gerar uma autoestima baixa. A gente sempre vai ficar naquela melancolia, naquela tristeza, quando não naquele comportamento que Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, na busca interior, lá no capítulo 10, intitula como sendo a lamentação. Lamentação, a gente se coloca numa posição sempre de vítima, a gente lamenta. Então, a gente tem que lidar com esses empecilhos, o orgulho, o egoísmo, a raiva, a culpa contra si, que é a raiva contra si, que vai gerando uma autoestima baixa, que vai gerando comportamentos de lamentação e vitimismo, que não nos colocam na reparação, na ação reparadora, que se opera pelo amor. Então, a culpa contra si é o maior empecilho para o auto-perdão. Nossa, querido, muito obrigada por essas elucidações já, né? A gente está recebendo aí várias participações. Eu falo que esse tema mexe conosco, né? E a gente fez uma pergunta para vocês, e ela era: como o Evangelho te ajuda no exercício do perdão? A gente recebeu algumas participações que eu vou trazer aqui para a telinha, não é? Por favor. Aqui, olha só a Miriam dizendo para nós que o Evangelho nos ajuda no perdão porque nos ensina a perdoar e a se perdoar também. E o William disse que o Evangelho ajuda na prática do perdão, pois o próprio Cristo perdoou a todos, portanto, temos o exemplo do Mestre a seguir. Muito bem lembrado, viu, William? A Isabela está dizendo para nós que pelos exemplos, porque aí vemos que é possível. Exemplo de Jesus e dos que vieram depois, seguindo o Evangelho, deixando-nos vários exemplos, como ela citou mais tarde, né? Aqui dizendo que Jesus na cruz, Estevão para Saulo, Chico presenteando quem machucou. A gente tem exemplos ao nosso redor, né, que nos convidam ao exercício do perdão. Só trazer mais a Marlene aqui, ela diz que o Evangelho é nosso guia. Através dos ensinamentos de Jesus, aprendemos que perdoar é uma dádiva, que nos dá a oportunidade de crescer espiritualmente. Perdoar é se conectar com o bem. Que lindo, né? Ela trazendo isso aqui. Marlene, querida, sempre conosco. Gratidão, viu, Marlene, por sua participação também. Mas, Jefferson, você vinha falando ali até... tomei nota de muita coisa, viu? Coisa tão bom te ouvir. E aí você falou que a raiva cresce, não é? Por conta do orgulho, do egoísmo, falou dessa culpa em excesso. Então, nos mostrou aí as dificuldades para que a gente pratique o perdão. Isso nos faz perceber o quanto é importante nos darmos conta da necessidade do perdão. Então, eu queria que agora você explorasse para nós por que é importante perdoar. Perfeito. Elaine, Jefferson, primeira coisa, gente, eu já falei para vocês, eu adoro o sotaque de vocês. Que coisa mais bela, Jefferson e Elaine, né? Que maravilha. Olha só, a gente vem aqui falando então sobre o perdão, o auto-perdão, e aí a gente quer saber o porquê essas duas palavras são importantes, certo? E é claro que então a gente já mostrei, vou mostrar algumas coisas, mas eu vou me ancorar para mostrar esse porquê em três causas: corpo, mente e espírito, tá? E aí a gente vai lá então, a gente voa para uma pesquisa científica que foi feita pela psicanalista Susana Vezum, grande Susana. Ela fez uma pesquisa durante 2 anos, onde ela aplicou mais de uma centena de questionários de espiritualidade e perdão em várias pessoas nas alas dos hospitais. E aí ela apresentou o resultado dessa pesquisa no 40º Congresso de Cardiologia no Brasil. Olhe que interessante, gente. Constatado cientificamente que as pessoas que não perdoaram ou que tinham uma capacidade ou que não tinham
essa capacidade ainda de perdoar, ou já tiveram infarto do miocárdio agudo, ou tinham uma grande predisposição para tê-lo. Olha lá, aí juntando com as obras de André Luiz, a gente vai entendendo o porquê do coração, não é? Centro de força cardíaco, responsável pelas emoções, somatizando no órgão que ele representa, que é o coração, os fluidos deletérios, oriundos dos sentimentos negativos, dos conflitos que não resolvemos. O corpo pagando por algumas coisas. Quando não, olha só, teve uma pesquisa fantástica, que foi realizada pela Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos, que lá a psicologia comportamental é muito forte nos Estados Unidos, e eles têm vários experimentos. E essa pesquisa que foi realizada foi com pessoas que eram portadoras de HIV. E aí foi se constatando que essas pessoas que eram portadoras do vírus de HIV, que tinham a capacidade, que perdoaram genuinamente seus agressores, as pessoas, elas apontavam o maior índice, o maior nível de uma célula que se chama CD4, extremamente importante para o sistema imunológico. Perdão, ó, olha só, olha, o perdão genuíno, não aquele perdão da boca para fora, que daqui a pouquinho a gente se ancora um pouco aí, para falar um pouco mais disso. E aí a gente vai para as causas físicas. E eu estou falando aqui, gente, ó, sistema imunológico, sono, doenças cardíacas, doenças gastrointestinais. Isso se chama psicossomática. O corpo respondendo pelos conflitos não resolvidos. Ou seja, o corpo sendo adoecido pelo produto mental psíquico que está ainda ali em pleno vapor e que não foi resolvido. Produto, aliás, psíquico negativo. Então, olha só, a gente vai ter então até controlar estresse e tudo mais, mas quando a gente vai para o campo mental, muitas são as patologias que surgem. Olha só, quando a gente não perdoa ou quando a gente não se perdoa, vamos pegar não se perdoa, a gente começa a adoecer. Transtorno de pânico, que é a ansiedade aguda, ansiedade generalizada, a famosa TAG, depressão. Quando não, a gente vai desenvolvendo toque, fobias, mas, sobretudo, depressão flerta de uma maneira forte com o processo do perdão e a ansiedade também. Então, num campo, olha só, num campo mental, eu citei alguns adoecimentos aqui. Não é à toa que a OMS estipula que até 2033 a depressão e a ansiedade sejam as maiores causas de paralisação da criatura humana. Então, uma pandemia mental se espalhando pelo mundo. Fato curioso é que o intelecto vem aumentando, a fragilidade mental, espiritual também. Então, por isso que preciso cuidar daqui. E quando não afeta tudo isso, vai afetar a gente aonde? Na trama das obsessões. Das obsessões. Então, quando eu não perdoo alguém, há uma grande probabilidade desse alguém. Quando eu não peço perdão a essa pessoa, há uma grande probabilidade dessa pessoa, caso não tenha uma instrução moral e desencarne ainda com raiva de mim, se tornar um obsessor e me perseguir não somente uma vida, viu? Existem obsessões, gente, que estão aí há séculos instaladas, como relembra Dona Ivone na obra Dramas da Obsessão. Então, olha só, que interessante. Quando não, a gente vai olhar também agora para uma perspectiva futura, o auto-perdão. A gente está falando da culpa contra si. Muitos são os efeitos da culpa contra si. Contra si. Exatamente, minha querida. Olha só. Raiva, rancor, vingança, é preciso que a gente se livre deles.
por intermédio do Evangelho, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco desse Evangelho, que é a pérola, um conjunto de pérolas terapêuticas que Jesus deixou a nós. Então, esse auto-perdão, Elaine, Jefferson, queridos amigos e amigas que aí estão, é importante porque também agora, numa ótica espiritual, então se o perdão gera fatores obsessivos por vezes e também adoecimentos, o auto-perdão é mais específico ainda, ele vai gerar um adoecimento certeiro, porque o espírito ele vai desencarnar com uma carga emocional de culpa que ele não resolveu. Só que essa culpa, diferente de uma expiação física, que se superada com resignação, com fé, ela some, desaparece, se dissolve porque a causa foi dissolvida, o emocional não. Ou seja, o que eu estou querendo falar em outras palavras? Você vai reencarnar com aquele conflito. E aí vai dizer Joana de Ângeles, né? Na obra Homem Integral, Uma Busca Interior, Vidas Vazias, tantas obras aí, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, que a gente reencarna com essa carga de culpa na consciência. E se a gente reencarna com essa carga de culpa na consciência, a gente nasce, olha aqui, que interessante, a gente reencarna com predisposições à ansiedade, à depressão, dependendo da carga de culpa, autismo, esquizofrenia. Isso está lá em Loucura e Obsessão. Capítulo 4, o drama de Carlos. Dr. Bezerra dá uma aula a Manuel Filomeno de Miranda e a todos nós a respeito da potência da culpa na consciência da criatura que não consegue resolvê-la. Então, gente, eu acho que eu falei aqui, senão eu podia passar a noite toda citando aqui, o Espiritismo nos mostra, o Espiritismo, tanto esse aspecto filosófico, religioso e científico que caminha para e passo com a ciência, vem nos mostrar a importância de perdoar. Então, olha só, desde o físico ao mental, ao espiritual, às vidas futuras. Então, esse é o impacto daquele que não se perdoa e daquele que não perdoa. Perfeito? Perfeito, Isabela. Muito bem. Esses são alguns, né? Muito bem, Jefferson, Elaine, alguns dos impactos. Muito bem, Vasquez. Na verdade, nós estamos aí com vários amigos aí, né, trazendo as suas colocações. Mas quando você estava falando e falou da questão aí, né, as causas, né, que podem ocorrer, né, em relação ao próprio corpo físico, né, do não perdão, eu lembrei da narrativa que André Luiz faz na obra O Missionários da Luz, quando ele vai estar narrando ali o processo da reencarnação de Segismundo. Mas o seu pai, que seria o seu pai naquela encarnação, né, o Adelino, né, e toda vez que Segismundo se aproximava, né, ele não tinha perdoado, né, efetivamente, né, a dívida ou as dificuldades que eles tiveram lá 200 anos, mais ou menos antes, né, 100 e pouco, 200 anos antes, uma outra encarnação. Então, todas as vezes que o Adelino, o Segismundo se aproximava de Adelino, revivia o processo, né? Então, isso criou uma carapaça, um processo energético, né, dentro do seu corpo, né, que impedia, inclusive, a reencarnação, né, de Segismundo. Então, não possibilitava, né? Claro, os benfeitores ali vieram e auxiliaram isso. Mas o que eu queria trazer, que é importante, né, talvez ali, é que no momento que Adelino, então, perdoa, né, a narrativa de André Luiz. Então, toda aquela energia etérea que ali estava, quebra, se desfaz, né? E aí, na realidade, então, aparece a luz, né, de Lino, ou seja, aí ele não está mais contaminado com aquelas energias, né? E aí nós vemos por que a gente adoece, né? Por que nós temos dificuldade quando não perdoa, né? Dói tudo, né? Dói estômago, dói isso, dói aquilo, porque nós ficamos remoendo e construindo essa energia deletéria, né? E aí vai contaminar nosso corpo físico e, por sua vez, né, vai trazer suas consequências, né? Então tá lá, né, para quem quiser ver mais na íntegra aí, né, o livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, né, ditado pelo espírito André Luiz. Nós vamos para a próxima pergunta, né? Mas
Nós temos aqui uma companheira, a Dirce, que está nos assistindo, né? Ela está dizendo que ela não consegue o auto-perdão. Então, eu gostaria, Vasquez, que você falasse um pouquinho mais, né, sobre essa questão, né, o auto-perdão. É possível? Sim, ó. Olha, Jefferson, meu querido, muito bem lembrado essa obra, né? A Lavra Mediúnica de Chico Xavier, fantástica, não é? Essa lavra iluminada, cheia de obras aí no celeiro espírita que Chico deixou para gente. Então, a importância, né? Vamos detalhar um pouco mais do auto-perdão. Então, ele foi como eu disse aqui, ele é um processo. Ora, se ele é um processo, subtende que ele tem etapas, como todo processo. Então, quando a gente fala de auto-perdão, e aqui eu vou me ancorar na parábola do filho pródigo, que está falando de Jesus, do Evangelho, como que o Evangelho te ajuda no perdão, no auto-perdão. Então, a gente vai se ancorar lá numa pérola terapêutica que muito tempo antes do Espiritismo, da psicanálise, da psicologia, Jesus já asseverou ali um caminho para o auto-perdão na parábola do filho pródigo. Então, esse filho mais novo, talvez esse filho mais imaturo, emocionalmente e psicologicamente, recebe a herança do pai, que aqui colocamos nessa noite como sendo o livre-arbítrio, as oportunidades, as experiências da vida, da reencarnação, e aí recebe aquilo e ele começa a utilizar aquela herança na parábola de uma maneira equivocada. Então, esse filho pródigo é semelhante a nós, que muitas vezes em nossas prodigalidades nos equivocamos no meio do caminho, e aí por vezes ele vai entrar em contato com a dor, com a escassez, com a solidão. Só que esse filho, quando ele gasta tudo que tinha, e aí chega uma fome naquela cidade, chega uma crise e ele estava sem dinheiro, começa a passar fome, começa a ficar na escassez, na solidão. Ele começa a entrar em contato com a dor, consequentemente, com as suas ilusões. Então, aqui no primeiro momento, a gente vê que ninguém se desilude sem perder algo. A ilusão, por vezes, porque a ilusão, ela é uma ilusão. Olha que redundante, não é isso? Ter posse sobre alguém é ilusório. Então, esse filho pródigo começa a quebrar as suas ilusões, esse filho mais novo. E aí, num determinado momento, Jesus diz assim, que ele cai em si. Gente, esse cai em si, vamos destrinchar ele. Porque, ora, se ele caiu em si é porque ele estava pensando em algo, ou relembrando de algo, não é isso? Ele estava relembrando do quê? Estava relembrando não somente da casa de seu pai, que era fértil, abundante, que lá o menor cargo na casa de seu pai era muito maior do que na casa dos homens do mundo. Olha que coisa majestosa, não é? E aí, esse filho mais novo começa então a relembrar, certamente, se ele caiu em si, ele começou a analisar os seus erros. Então, ele entrou em contato com o quê, exatamente? Com o remorso. Remorso ou arrependimento, não há problema o nome. Então, esse remorso, ele revisitou primeiro os seus atos, as suas falhas. Então, a aceitação de si, ou seja, eu cometi um equívoco, que foi exatamente esse. É o primeiro passo para o auto-perdão. Esse mergulho, não é isso? Que a gente chama de autoconhecimento, que Santo Agostinho nos mostra lá na pergunta 919 da obra O Livro dos Espíritos. Então, esse mergulho para dentro de si, esse revisitar, esse relembrar, rememorar, seus próprios passos que o levaram até aquele momento é de suma importância, porque, aliás, não só relembrar, conhecer esses passos, essas atitudes, mas como foi colocado aqui, a aceitação de si.
Porque a gente às vezes conhece, mas a gente não quer aceitar. Isso não é produtivo. Então, até às vezes que o Jefferson dá umas rosnadas aqui na casa dele. Aí chega a minha esposa e diz assim: rapaz, você tá meio estranho hoje. Eu digo: não, claro que não. Aí depois, no decorrer do dia, eu vejo: rapaz, não é que eu tô estranho? Aí eu aceito. Então, tem muito disso. Às vezes a gente conhece, mas não aceita. Então, o primeiro passo é relembrar, revisitar, mergulhar dentro de si, para o ato, para o local, para os passos que nos levaram a esse momento de dor, de culpa. E aí, uma coisa interessante que o filho pródigo faz, e ele ensina a todos nós, tá? E aí, Paulo de Tarso também relembra a todos nós, né? Que em sua prodigalidade, em seus equívocos, em seu extremo orgulho se equivocou, mas Paulo de Tarso e esse filho pródigo nos mostram que perante um erro não há justificativa. Às vezes a gente quer justificar um erro. Isso não é o caminho para o auto-perdão, isso é o caminho para a palmatória, o seu erro, isso é conivência. O que o auto-perdão, a criatura que quer se perdoar, faz verdadeiramente? Para a querida amiga que aqui perguntou, ela parte em busca da reparação. Foi isso que o filho pródigo fez. Foi isso que Paulo, ainda na persona de Saulo, foi fazer. Ele foi amar, ele foi reparar o que fez. Então, o perdão a Jesus de Paulo veio por intermédio de suas ações. O perdão do filho pródigo, o auto-perdão do filho pródigo veio por intermédio da reparação, da ação transformadora. Porque às vezes a gente acha que o auto-perdão é só um processo cognitivo. Ele é, claro que é. Acabei de falar aqui. Também. Mas e o processo sentimental, comportamental? É importante, porque é aí que ele vai dar a verdadeira propriedade e transformação e vai liberar a criatura da carga de culpa que apodera ela. Então é mais ou menos assim. Às vezes a gente sabe que cometeu uma falha ali com alguém. E aí a gente está ali resistente, essa pessoa está um pouco afastada, porque, enfim, gerou um atrito. E aí a gente sabe que cometeu um equívoco e a gente fica se punindo. Nossa, por que que eu falei aquilo para Elaine? Não é? Por que que eu fui falar aquilo? Que não sei o quê? Por que que eu fui falar aquilo pro Jefferson? E fico me remoendo, e fico me punindo, me punindo, me punindo. Ó, a culpa, raiva contra si. Mas como você foi bobo, Jefferson? Por que que você fez isso? Isso é a raiva contra si, né? Lamentação, essas coisas, é tudo também forma de se punir. Então, isso é o caminho oposto que por vezes a gente faz. Mas o caminho que deveria ser natural é, tá, realmente eu tô com uma culpa atroz na minha consciência. Sabe o que eu vou fazer? Eu sei que a Elaine, que o Jefferson, eles são mais evoluídos que eu moralmente, isso eu tenho certeza. Então eu vou pegar meu telefone aqui, eles vão ser indulgentes comigo, eles sabem que foi um momento de desequilíbrio. Eu vou fazer, não vou nem ligar, eu quero fazer uma videochamada, olhar no olho dos dois. E vou, converso, e se a gente tivesse presencialmente, tinha rolado até um abraço. Pronto. Aí eu termino essa minha ligação e tá feito o processo do auto-perdão, do perdão. Então percebe que tanto o perdão como o auto-perdão são processos que nos impelem à ação reparadora. Arrependimento. Então, a aceitação, o conhecimento de si, a aceitação de si vai começar a liberar a criatura da área do remorso, ainda não libera. Quando eu falar do remorso, gente, imagina a gente assim, o áureo, né, espírito áureo, até na obra Universo e Vida, uma sumidade que se encontra na FEB, essa obra, o espírito áureo vai dizer, em um dos capítulos dessa obra, que imagina a gente como uma chapa, é essa daí mesmo, aí uma chapa que é impressionável.
Quando a gente não perdoa, a gente vai criando abscessos, como se fosse um tumorzinho, abscessos energéticos no corpo espiritual. Olha, como se fossem tumores espirituais. Então, vamos supor, eu feri a Elaine pela fala e eu fiquei me remoendo durante anos, não devia ter falado aquilo para ela. Eu começo a criar no corpo espiritual um abscesso vinculado ao campo energético laríngeo, aqui perto. Se eu ferir alguém no campo sexual, eu começo a criar um abscesso energético, uma área de remorso vinculada a essa região. E assim vai indo. É assim que funciona o corpo espiritual. E aí que vai, por vezes, se somatizar, como o querido Jefferson colocou aqui. É assim que se somatiza. Então, é preciso, então, olha só, aceitação, autoconhecimento, aceitação. Começa o processo de liberação da área de remorso. E depois né, ação. A ação. A ação é de suma importância. Quando Jesus estava na cruz e ele disse, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, não é que Jesus se ofendeu, porque ele é um Cristo. Mas ele queria exemplificar, ainda na cruz, mais uma lição, que é preciso perdoar aqueles que te colocaram na cruz, ou que te crucificam todos os dias, que te perseguem, que te caluniam. É preciso perdoar, porque só o perdão verdadeiramente nos desprende da cruz. Que por vezes fica pesada a gente caminhar, a gente fica com raiva, com mágoa, ou fica se culpando por uma atitude que fizemos em relação a outra pessoa, a gente não consegue caminhar, nem conviver. Aliás, a gente não consegue viver, a gente sobrevive. Então, esses caminhos é de suma importância. Por vezes, Jefferson, Elaine, queridos amigos, percebo que muitas pessoas param nessas duas primeiras etapas, que são fundamentais. Só que esquece que o filho pródigo buscou Deus, pediu ao pai, ele é pedir desculpa, pai, perdoa-me, pois pequei contra ti e contra o céu, e não sou digno de estar aqui. Mas só que o pai, olha que interessante, que é Deus, nosso pai, ele nos dá a melhor veste, olha a reencarnação atuando, e ele nos dá a melhor sandália, ou seja, os melhores caminhos para que possamos efetivamente, porque o perdão, ele se consuma por vezes na reencarnação, na possibilidade de um recomeço. Quando não, esse recomeço pode ser feito no hoje, tá, gente? Não precisa esperar outra vida, não. Aqui. Então, essas três etapas. Tá bom, gente? Querido, olha só que contribuição linda que a Isabela fez aqui, que tem muita consonância com o que você está dizendo, né? Não é o acaso, claro, que ela escreveu. Ouvindo você, ela trouxe isso para nós. Quando nos prendemos em nossos erros, nos paralisamos na culpa e não nos sentimos merecedores da misericórdia divina, que é infinita. Nós não sentimos que merecemos ser felizes. É autopunição como vingança. E aí ela disse aqui, acima, algo bem reconfortante, não é? Se chegaste, meu filho, a compreender que és imperfeito e ignorante, isso representa por si só um progresso admirável. Que bom, não é? A gente poder, irmão X, a gente poder perceber isso, né? Já estamos na condição de perceber e de querer mudar. Isso já é significativo. Com certeza. E aí a gente teve uma contribuição de uma amiga dizendo, né, de que os pais já desencarnaram. Como é que fica essa situação de perdão, né, para com aqueles que já desencarnaram, do auto-perdão? Por isso eu gostaria agora, Jefferson, que você explorasse para nós, já que você falou bastante sobre o auto-perdão, falasse agora sobre o perdão para com os outros. E se pudesse encaixar na tua resposta aí essa questão, quando o outro já desencarnou? Claro, claro. Olha, gente, vamos lá. Então, quando o Espiritismo e outras escolas religiosas colocam que o perdão é o esquecimento, eles não estão falando ao pé da letra. Não é um esquecimento
cerebral. Porque isso ocorre se a gente tiver um traumatismo craniano, um problema no hipocampo, em outros locais ali do cérebro. Então, esse esquecimento nada mais é do que um processo de diluição que se chama perdão. E esse processo, que é o esquecimento, ele se dá, como eu disse, assim como o perdão tem etapas, eu citei 3 principais etapas, a gente vai começar a entender que perdoar é olhar uma experiência antiga por uma perspectiva nova, diferente. Aí já começou o que é perdoar. E aí entra o trabalho fundamental da doutrina espírita e do evangelho, evangelizando o nosso ser, ampliando a nossa consciência, porque se eu olho para aquele fato que me feriu ou para alguém que eu machuquei numa perspectiva antiga, continua a dor, continuo paralisado. Agora, se eu olho lá, foi como a irmã que citou, irmão X, vou lá no Evangelho, vejo uma lição, né, vejo aquela lição de Jesus acolhendo a mulher adúltera, ensinando ela a se perdoar, mostrando a ela que é possível sempre recomeçar. Ou seja, eu estou olhando aquele fato antigo com ensinamentos novos. O que eu estou fazendo na prática? Ressignificando, começando a ressignificar, a olhar de uma forma diferente. Então, perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sofrer a dor da injustiça ou a dor do nosso ato. Então, é lembrar sem sentir dor. Lembrar, sentindo um incômodo algumas vezes, mas sem dor. Sem dor. E aí, quando a gente vai se debruçando, a gente vai ver que perdoar não é negar o acontecimento, diminuir ou aprovar. Aliás, gente, abrindo parênteses, isso tudo que eu estou falando aqui se encontra na obra do nosso querido Rossandro Klinger, Auto-Perdão, uma experiência necessária. Então, perdoar não é você negar, diminuir ou aprovar, mas é você ser justo. Ser justo. Então, perdoar é ser justo, não justiceiro. Há uma diferença grande, não é isso? Bem-aventurados os justos. Jesus disse, então, procurar a justiça deve ser a nós a busca pelo amor, pela caridade, pelo certo. Porque justiça sem amor e caridade, como relembra lá o codificador no comentário da pergunta 886 da obra O Livro dos Espíritos, se torna cega. Ou seja, a gente não é justo, a gente passa a ser justiceiro. Mas ser justo é dar ao outro aquilo que a gente queria que nos fosse ofertado, que nos fosse dado também. Então, por que não perdoar o outro? Ademais, né, gente? Quantas vezes a gente foi perdoado pelos paizinhos, pelas mãezinhas, pelos amigos, no centro espírita, no trabalho? Então, é isso que é ser justo. É claro que ser justo também é buscar, dentro, por vezes, de uma justiça humana, e aqui entra o caráter humano. Por exemplo, se você tem uma filhinha e ela foi abusada sexualmente por alguém, o justo é que essa pessoa que fez esse ato seja punida dentro da lei humana e depois, posteriormente, certamente haverá de ser punida na lei divina, na balança da lei de causa e efeito. Então, perdoar não é também negligenciar o ato, como aqui foi dito. Por vezes a gente, vamos pegar o exemplo da mulher adúltera. Quando Jesus perdoou aquela mulher, ele não disse em momento nenhum no findar do diálogo, ele não disse assim para ela: olha, minha querida, você não fez isso não, calma, calma, não foi tudo isso. Ele disse, gente, não está escrito isso lá. Ele disse assim: vá e não erres mais. Olha que caridade que ele fez. Ele deixou entre linhas assim para ela, ó: eu sei o que você fez, minha querida, mas olha, levanta, segue um novo caminho, você tem possibilidades inúmeras de recomeçar. Porque por vezes a gente acha que perdoar é assinar o equívoco do outro. Não, não aconteceu nada.
Não aconteceu nada. Fica sossegado. Aliás, se aconteceu nada, eu fico tão... Ai, gente, quando... Há pessoas que falam assim, né? Olha, não, tá tudo certo. Da boca para fora, né? Porque da boca para dentro fala assim, o que é seu tá guardado. Então, gente, tá vendo? Esse perdão dos lábios não é efetivo. Então, perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. Como que eu lembro sem sentir dor? Eu disse isso daqui aqui, não é? Olhando diferente, uma perspectiva diferente. Se eu olhava o fulano como agressor, que eu olhe agora, de repente, como um espírito enfermo, como alguém que, assim como nós, é digno de compaixão e de misericórdia. Se eu olhava o outro como um rival, que eu enxergue como um irmão. E quem faz isso? O Evangelho. Então, por isso que o cerne do perdão, o que é perdoar? É olhar para um evento antigo, para uma experiência através de um olhar com uma consciência nova. Em Cristo, se me permitem dizer. Em Cristo. E aí, para a gente conduzir aí para a rampa final, então, perdoar não é esquecer, diminuir ou aprovar, mas é ser justo, justo com amor e com caridade. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor, não é negar, diminuir ou aprovar, não é negligenciar a justiça. Então, aliás, até esqueci disso. Perdoar também não é esperar o pedido de perdão da pessoa, que a pessoa dê aquilo a você, que a pessoa, ademais, se reconcilie com você, retorne à convivência. Que às vezes a gente vai pedir perdão e a gente vai com expectativa de que o outro vai acolher esse perdão, esse pedido, não é? Às vezes não. Às vezes ele está numa faixa sentimental ainda de raiva, onde o orgulho, o egoísmo ainda predominam em sua alma. Então, às vezes ele ainda não tem suporte mental e espiritual, portanto intelectual e moral, para ofertar ou pedir o perdão. Então, perdoar não é esperar um pedido de perdão do outro. O outro vai aceitar. Ou o outro vai voltar à amizade comigo. Às vezes, não. Mas é fazer o que deve ser feito. É estar quite com a nossa consciência, sobretudo com as leis de Deus. E aí, para finalizar, a gente está falando de coisa espiritual. Não vou me alongar, gente, porque o tempo é implacável. Então, a gente está falando aqui de uma perspectiva, de uma ótica espiritual. Então, o meu paizinho, a minha mãezinha desencarnou, estão do outro lado. Gente, vou contar uma coisa para vocês. A gente é um espírito, não é isso? E toda vez, olha que coisa majestosa, que a gente dorme, a gente se desprende do corpo. Então, aqui começou, porque às vezes a gente fala muito da prece. A prece também. Vamos abrir um parênteses. A prece é o primeiro movimento que a gente pode fazer para conversar, para se sintonizar com o paizinho, com a mãezinha, pedindo perdão a eles. Aí, além desse movimento que é o da prece, esse diálogo mental com aqueles que já se foram fisicamente, mas que espiritualmente estão lá no plano espiritual, na pátria espiritual, nos escutando, atendendo a essa prece. Claro que a depender sempre das condições que estejam. Mas há um segundo movimento, um movimento que durante o processo do sono a gente se emancipa. E aí muitos focam, por vezes a gente vê, não é? Chico Xavier, aliás, traz isso em suas obras, que durante o processo do sono se instalam muitas obsessões, não é isso? Mas eu vou dizer para vocês também, se instalam, ou melhor, se efetuam muitas reconciliações, reconciliação, gente, porque não é só para quem se foi. Muitos processos de perdão ocorrem durante o desdobramento do sono. Então, quando a gente dorme, é claro, a gente passa o dia inteiro, chega em casa, chuta o cachorro, briga com a esposa, briga com o vizinho. Aí chega em casa, meu Deus, vai dormir, não é? Não, calma aí também. A gente não vai para um local iluminado,
por vezes a gente vai onde a gente continuou o dia inteiro. Então, por isso que a prece, ela se efetua no ato do vigiar e orar. É importante. Mas aí, quando a gente dormir, pedir, se é o paizinho, por exemplo, a mãezinha, a gente primeiro vai fazer assim, ó, pede pro teu anjo guardião, fala, ô querido irmão, com a permissão de Jesus, eu venho inclinar meus pensamentos ao Senhor, para que nessa noite o Senhor me auxilie no processo de conversa com os meus pais, com a minha mãe. O senhor pode fazer isso, por favor? Se for permitido, por gentileza. E aí você vai ver que vai se efetuando, tanto no plano espiritual, quanto, só para finalizar, quando no plano de encarnado. Então, se eu tenho um problema com o Jefferson, porque o nome dele é mais chique que o meu, e aí eu fui lá, briguei com ele, o que acontece, gente? O Jefferson está distante, eu estou vendo que ele está um pouco com o coração assim um pouco mais duro, porque eu fui também descortês com ele. Eu vou pegar e vou começar a fazer as minhas preces para ele e também em desdobramento vou pedir para estar quando eu dormir com ele, conversando e que esse diálogo seja amparado pelos nossos mentores. Gente, eu fiz isso na minha família, processo pessoal meu com meu sobrinho, né? Como fiz isso durante uma semana. Ficava difícil a relação entre a gente. Na outra semana, eu sonhei com você, tio. A gente tava dando risada, conversando. Como é que o senhor está? Aí eu falei, como é que você tá, rapaz? Vem aqui. Aí a gente apareceu na minha casa e pronto. Olha lá, o que que é isso? Um encontro espiritual que a gente estava tendo. Então, prece e, quando você for dormir, pedir para ter esse encontro intermediado pelos mentores, para que comece esse processo de perdão. O Gismundo fez isso, não foi? Bem citado aqui pelo Jefferson. Muito bem, nosso tempo é implacável, como você falou, né, Jefferson? Já encerramos aí o nosso tempo de hoje, né? Agradecemos aí a tua presença, a disposição de estar aqui conosco, a todos os canais aí que retransmitiram o sinal, né, o nosso programa de hoje, né, a todos os amigos que aqui colocaram suas contribuições, que a gente não conseguiu trazer todas, né, mas sempre fica ali na telinha, né, para que todos possam também estar lendo ali também. Então, nós pediríamos, Jefferson, que você fizesse a prece para nós no encerramento, e a Elaine volta daqui a pouquinho anunciando, né? Porque hoje termina, mas sexta-feira que vem temos mais, né? E a Elaine volta aí anunciando o próximo programa. Fica mais um pouquinho aí. Então, Pode tá. ser, Jefferson, a prece? Com certeza, com certeza. Queridos amigos, irmãos e irmãs que aqui estão conosco, nesta noite, em que possamos relembrar destes ensinamentos tão divinos do nosso sempre amado doce Mestre Jesus. Nos passos do Mestre encontramos o caminho para a verdadeira vida, a vida em abundância, essa vida presentificada no amor, que quando transborda do ser e imunda a vida material, acolore com tonalidades mil. Que o perdão e o auto-perdão sejam sempre caminhos de amor ao outro, de amor a si, mas sobretudo de amor a Deus. Porque nosso Pai Maior se alegra em ver filhos seus em processos profundos de perdão, de auto-perdão, mas sobretudo de recomeço. E que nos trilhos de Jesus, sob a luz da doutrina espírita, encontremos guarida para tais caminhos, sempre lembrando que perdoar é o caminho para o amor, que perdoar é para os fortes, que perdoar nos aproxima de Deus
e que a paz imortal de Jesus se faça presente em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, Jefferson, que bom tê-lo aqui conosco. Os amigos já estão dando seus agradecimentos ali também, né, pelo chat. E nós agradecemos você também que participou, que contribuiu, que somou em vibração durante esse momento de reflexão. A gente vai anunciar aí o nosso próximo encontro na semana que vem. E nós teremos o Jones conosco, o Jones que estava participando aqui também pelo chat, né? Ele estará falando para nós sobre o aspecto filosófico, científico e religioso do Espiritismo. Sexta-feira, 20 horas, todos vocês convidados novamente para estar conosco. Nós vamos chamar todos para a telinha agora, todos que estão participando desse momento, ali na antessala também, né? Olha que lindeza. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.